Para estar dando continuidade com o desenvolvimento do curso, eu quero adicionar objetos de decoração, objetos que vão ter pelo mapa, que vão servir como decorações. Então, aqui na raiz do meu projeto, eu vou estar arrastando essa pasta de decorations e esta pasta de recursos. Então, eu vou clicar e vou arrastar essas duas pastas. E essa aqui de deco, eu vou renomear para decoration, só para ter o nome completo e não estar abreviado. Aqui dentro nós temos diversos recursos, diversos itens. Cogumelos, pedras, bushes, que são matos. Isso aqui que é um outro tipo de mato, abóboras, osso e algumas placas e um espantalho. Para posicionar esses objetos aqui no nível, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma nova cena que o objeto de base vai ser um Node 2D, que é um objeto padrão 2D da Godot. Esse Node 2D eu vou estar chamando de Decoration Component. Componente de decoração. Com Ctrl S, vou estar salvando ele aqui dentro de Decoration, Decoration Component. E esse Decoration, ele vai ter três texturas, três sprites 2D. Vai ser a textura 1. E eu vou duplicar porque vão ter mais duas. Vão ser três texturas. Vou estar passando um cogumelo aqui para estar exemplificando para vocês. Um cogumelo em cada uma das texturas. Agora eu vou fazer eles meio que no formato de um triângulo. Então esse aqui vai ser o 0 menos 16 para ficar aqui em cima. Esse aqui vai ser o menos 16 menos 16. Na verdade 16 positivo. E esse primeiro aqui vai ser o 16, 16. Para eles ficarem nesse formato aqui triangular. Porque caso eu passe os cogumelos maiores, dá pra ver que fica um tamanho... Na verdade, eu achei até muito longe. Vou estar usando 8, para eles ficarem mais próximos. 8. E esse aqui, menos 8. Só que, ao adicionar esses cogumelos, deu pra ver que esse primeiro, na verdade, esse terceiro, que é o de cima, ele está sendo desenhado na frente dos outros. Caso eu queira que ele apareça atrás, por padrão, eu posso só arrastar ele aqui, que dessa forma eles ficam ordenados. E aqui eu posso mudar um ou outro para saber se esse vai ficar na frente desse, ou se esse aqui da direita vai ficar na frente desse da esquerda. Só que outra coisa que nós podemos fazer, que eu coloquei errado, é ativar o YSort. O YSort é para ordenar os objetos pela sua posição no eixo Y, na vertical. Então, aqui em Decoration Component, nós temos aqui um Ordering, que tem esse YSort Enabled. Ao marcar esse YSort Enabled, ele vai ordenar os objetos pela sua posição em Y. Então, os que têm uma posição mais alta vão aparecer atrás dos que têm uma posição mais baixa. Esse segundo aqui, por exemplo, caso eu bote ele mais para baixo, ele está aparecendo na frente. Se eu colocar ele um pixel para cima desse outro aqui da direita, ele já aparece atrás. A mesma coisa com esse aqui. Dessa forma, a gente consegue estar ordenando os objetos na vertical, no eixo Y. E essa aqui vai ser a base do componente de decoração desse objeto específico. Eu vou atribuir um código para ele, que vai ficar aqui em Decoration Component. Vou definir o nome de classe. Class name, Decoration Component, componente de decoração. E o que é que eu posso ter aqui? Eu sei que eu tenho três objetos, então cada um vai precisar carregar uma textura. E aqui eu tenho grupos de textura. Eu tenho um grupo de skins de cogumelo, grupos de textura de pedras. Então, baseado na textura e no grupo de objetos, eu posso ter diversos tipos de imagem toda vez que eu executar o projeto. Então, eu vou ter uma categoria de exportação, uma categoria de variáveis, e aqui eu vou ter uma lista de texturas, textures list, que vai ser um array de string. E aqui na função ready, eu vou acessar todas essas três texturas. Então, para acessar os filhos desse decoration component, é para cada filho em get children. Se eu printar esse children,
vocês vão ver que ao executar Decoration Component, ele vai me retornar essas 3 texturas. Então, para cada uma das texturas, children.texture, eu vou carregar uma textura aleatória dessa minha textures list. Então, é textureslist.pickRandom. Esse pickRandom vai ser para ele pegar um elemento aleatório. Então, se a minha lista de texturas ela tiver 2 texturas, o pickRandom vai me retornar alguma dessas de forma aleatória. Então, para cada um dos filhos, para cada uma das texturas, eu vou ter uma imagem diferente baseado no grupo que eu defini aqui em textureslist. Então, eu vou estar tirando a textura desses meus objetos, vou estar deixando apenas a posição deles armazenados aqui. E eu vou criar uma nova cena herdável a partir desse componente, desse decoration component. Esse aqui eu vou estar chamando de mushroom, cogumelo. Com Ctrl S, eu vou estar salvando aqui em decoration mesmo, com o nome de mushroom. E para deixar mais organizado, aqui dentro eu vou clicar com o botão direito e criar a pasta de cogumelo, mushroom. Onde aqui dentro eu vou ter essas 3 imagens, que são os cogumelos, seguidos do nosso mushroom.scene, a cena do cogumelo que nós acabamos de criar. Aqui em Textures List, eu vou definir que é um tamanho de 3, porque nós temos 3 imagens. Vou clicar com o botão direito e copiar o path, e especificar o path aqui dentro. Esse aqui é 2, e esse aqui é 3. Ao rodar agora essa cena do cogumelo, dá para ver aqui no canto superior esquerdo que ele está carregando as imagens de forma dinâmica. Vou estar arrastando ele aqui mais para o centro da tela. E quando eu executar, dá para ver que toda vez que eu rodar, ele vai me dar uma lista de cogumelos aleatória. Então, dessa forma, nós estamos tornando esses nossos objetos de decoração dinâmicos, já que toda vez que a gente rodar, nós vamos possuir valores diferentes. Então, esse é o princípio da geração procedural, onde toda vez que a gente vai rodar, executar um projeto, um código, ele vai estar me dando valores diferentes, porque tudo vai estar sendo gerado de forma diferente. Aqui em Game Level, eu vou criar um Node 2D, que eu vou estar chamando de Decorations. Eu vou criar um novo Node 2D, que eu vou estar chamando de Ladders, de escadas. Esse Ladders vai ter essas 2 escadas aqui. Dessa forma, eu deixo o meu projeto um pouco mais organizado. Separo os objetos por grupos na cena. Aqui em Decoration, eu vou clicar no botão de instanciação e eu vou instanciar alguns cogumelos. Eu não quero deixar eles em posições desconexas. O nosso terreno ele tem um grid de 64 por 64. Então, eu tenho aqui o Grid Snap, para ativar o Snap do grid. E aqui nos 3 pontos eu posso configurar um step de 64 por 64 pixels. Dessa forma, que ele não configurou. Na verdade, aqui é 8 por 8 mesmo. Aqui é o step, 64 por 64. Configurando aqui, agora eu só consigo mover ele de 64 por 64 pixels. Então, eu vou arrastar esses cogumelos. Os cogumelos só vão existir em cima da montanha. Não faz muito sentido eles existirem embaixo. Vou estar duplicando e separando alguns por aqui. Ao rodar o meu nível, agora eu tenho que, de forma dinâmica, os cogumelos eles estão sendo gerados nesses tiles que foram definidos. E para eu ter um feedback visual de quais células estão sendo utilizadas, já que a textura só carrega quando eu executo o projeto, eu posso voltar aqui no Decoration Component, criar um Collision Shape 2D, que vai ser o seu formato de colisão. E aqui no seu Shape, eu vou definir que vai ser um retângulo que vai ter 64 por 64 pixels de tamanho. Agora aqui em Game Level, dá para ver que o shape, o formato da colisão, ele está sendo carregado. E quando eu adicionei a colisão, eu tive um erro, porque agora um dos filhos de Decoration Component não é uma textura. Então eu preciso me certificar de que o filho ele é uma Sprite 2D, que é justamente o tipo aqui das texturas. Caso o seu tipo seja um Sprite 2D, então ele vai carregar uma imagem no lugar dessa Sprite que está vazia, está sem nada. Agora aqui em Game Level, quando eu rodar, visualmente eu não estou vendo nada, né? Então vou habilitar as colisões aqui. E quando eu executar, agora nós temos
os nossos objetos sendo carregados aqui de forma dinâmica, as suas texturas. Eu não estou colidindo com esses objetos porque eles precisam de um formato estático de colisão para que eu possa colidir com eles. Mas uma outra coisa que eu quero fazer dá para ver que os objetos eles não estão centralizados. O ponto aqui está centralizado, mas a colisão ela está pegando espaços de outros tiles. Caso vocês queiram centralizar no quadrado, existem duas formas. A primeira é somando 32 pixels aqui, mais 32 e mais 32. E a segunda é voltando aqui no componente e no Collision Shape em Transform 32 por 32. E em todas as texturas, nós vamos ter que dar ou um Transform de 32 por 32, ou marcar aqui em Offset a opção Centered. Tendo esse Centered marcado, dá para ver que a textura ela deixa de ser renderizada no meio para ser renderizada nesse gizmo aqui do canto superior esquerdo. Então eu vou deixar essas três com o Centered desmarcado. E vou estar carregando as texturas, respectivamente. Que dessa forma, nós conseguimos ter um feedback visual. E se eu adicionar outras aqui, dá para ver que elas já estão vindo nessa respectiva posição. Então agora que eu fiz essas mudanças, aqui em Game Level, dá para ver que os formatos de colisão, eles estão ocupando exatamente a posição do grid específico. Rodando aqui a Game Level, dá para ver que nós já temos os nossos colisores exatamente na mesma posição que os objetos se encontram. Porém, esses objetos que foram adicionados não estão colidindo com o personagem. O personagem não está tendo uma colisão física com esses objetos. Aqui em Decoration Component, eu vou estar adicionando um Static Body 2D, que um objeto estático é um objeto que ele existe e que ele só serve para uma colisão física. Os objetos eles não conseguem atravessar objetos estáticos. Então aqui eu vou estar chamando de Physics Collision, que é a colisão física. E como filho desse Static Body, eu vou estar passando aqui o nosso Collision Shape. Agora eu rodar Game Level. Dá pra ver que o nosso personagem ele vai colidir com os cogumelos. E aqui quando eu tô na parte de baixo, dá pra ver que o personagem ele tá aparecendo atrás dos cogumelos. Então, o princípio de Y-Sort ele precisa ser aplicado também com o personagem. Então, eu posso passar o personagem aqui para dentro. E esse Decorations eu posso vir em Ordering e marcar esse Y-Sort. Fazendo isso, ao executar, agora o nosso personagem, quando ele estiver embaixo, ele vai estar sendo renderizado em cima desses objetos. E a partir do momento que eu passar deles aqui, na teoria, eu iria estar sendo renderizado atrás. Só que aqui, como tem um quadrado de colisão, eu não consigo visualizar isso. Então, com isso, nós já definimos também a região de colisão desses nossos objetos de decoração. Agora que nós temos a estrutura de um objeto de decoração, para construir outros é bem simples. Basta herdar de Decoration Component. Esse segundo aqui eu vou estar chamando de Rocks, que são pedras. Vou estar criando aqui a pasta de Rocks. Vou estar passando as suas três texturas. E com o Ctrl S, vou estar salvando aqui dentro. Rocks.scene. E aqui, Textures List, tamanho 3. Vou clicar com o botão direito nas texturas de pedra, copiar o seu path e especificar aqui 4, 5 e 6. Agora aqui em Game Level, dentro de Decoration, eu posso estar instanciando essas pedras e estar arrastando elas mais ou menos para cá. Eu posso ter pedras na areia, eu posso ter pedras em cima da montanha. Diferente dos cogumelos, que só vão crescer na montanha, as pedras elas podem crescer também na areia. Ao rodar agora, dá para ver que, além dos cogumelos, nós também já temos a textura das pedras já sendo carregadas de forma dinâmica. Esse mesmo processo que foi feito para os cogumelos e para as pedras vai ser refletido para todos os outros objetos. Então, eu vou estar acelerando um pouco o vídeo e estar criando os outros tipos de objetos, que no caso são bushes, essas plantinhas, as abóboras e os ossos. Depois eu volto para finalizar com as placas, já que as placas têm uma lógica um pouco diferente.
Então, depois de alguns minutos, eu terminei de configurar aqui o meu nível. Adicionei cogumelos, adicionei abóboras, adicionei pedaços de ossos. Dá pra ver que tá tudo bem estruturado, tudo bem adicionado aqui no nível. Ainda existem outros objetos que nós eventualmente vamos estar adicionando. Então aqui foram apenas algumas decorações iniciais que eu coloquei para estar mostrando para vocês todo o funcionamento, toda essa parte lógica de adicionar esses diversos tipos de objetos aqui. Então dá para ver que existem bastante objetos que nós podemos estar adicionando para decorar os nossos níveis. Além desse componente de decoração, eu vou criar uma nova cena herdável a partir dele. E esse aqui vai ser essas placas. Então vai ser o Decoration Sign. A placa ela vai ser um pouco diferente. Eu vou criar aqui a pasta de signs, de placas. Decoration Sign.scene. Vou estar passando as 3 placas aqui para dentro. E elas vão utilizar apenas da primeira textura. Então aqui na primeira textura eu tenho os 3 tipos de placas. Se eu adicionar elas aqui, dá para ver que a posição delas vai variar de acordo com a placa. Essa aqui vai ficar mais nessa parte de baixo, onde eu vou precisar mudar a sua posição para um valor entre 0 e menos 24, mais ou menos, menos 32. 0 e menos 64. Essa aqui, 0 e menos 64 também. Já essa aqui do espantalho, ela vai precisar ser menos 64, menos 128. Então, por padrão, vai ser 0 e menos 64, nesses dois casos. Então, eu vou desacoplar o seu código e atribuir um novo, Decoration Sign, nome de classe, Decoration Sign, que vai herdar de Decoration Component. Agora, eu vou copiar a sua função ready, porque ela vai ser diferente. E aqui em Decoration Sign, pelo fato dele estar herdando de componente, eu tenho também a minha lista de texturas, acesso à minha lista de texturas. Então, eu vou copiar o path, vou estar passando aqui, a 16, a 17 e a 18. Vou copiar essa aqui. E aqui na função ready, eu vou definir a sign texture, que vai ser a textura dessa placa, que vai receber textureslist.pickRandom. E caso essa textura ela seja igual a número 18, significa que a textura é a textura do espantalho. Nesse caso, $sign para acessar o objeto texture1.position vai receber um vetor de 2 dimensões, onde o seu valor em x vai ser menos 64 e o seu valor em y vai ser menos 128, que foram os valores que a gente estava testando. E independente dele entrar no if ou não, a sua textura vai carregar a textura dessa sign texture, que é justamente o que nós estamos definindo aqui na linha 5. Todo esse resto do código aqui, nós podemos deletar. Então, eu vou vir aqui em Texture 1, vou ocultar essa textura, vou estar passando ela aqui mais para o meio para testar com vocês. Toda vez que eu rodar, ele vai estar carregando uma textura diferente. E aqui deu para ver que quando caiu no espantalho, ele centralizou essa textura exatamente no local que eu pedi por código. Agora aqui em Decoration Sign, eu vou zerar a sua posição. Vou voltar aqui em Game Level. E em Decorations, eu vou colocar algumas dessas placas. Eu vou colocar uma mais ou menos aqui. Uma placa aqui próxima à ponte. Uma placa aqui embaixo. E outra placa bem aqui. Então agora ao rodar, dá para ver que quando eu estou na parte de baixo, eu estou sendo renderizado na frente. E na teoria, quando eu estivesse na parte de trás, era para ele estar sendo renderizado atrás. E aqui, qual um dos possíveis erros que nós estamos tendo? Nós temos que Decorations, ele está com seu iSort ativado. Só que a partir do momento que um dos seus filhos também possui esse iSort Enabled, pode ter algum tipo de divergência e o iSort ele seja aplicado apenas nos filhos desse objeto e não no objeto em si. Então, para mudar esse iSort Enable de todos esses objetos que foram instanciados, eu vou voltar no Decoration Component, vou desmarcar o seu iSort, vou voltar na Game Level,
Caso ele não tenha voltado ainda, eu vou selecionar todos os objetos, Ordering, vou desmarcar o iSort. Agora, ao rodar o meu nível, aqui eu estou aparecendo embaixo desse objeto, e aqui em cima eu estou aparecendo atrás. Aqui na frente, aqui atrás. Só que fazendo dessa solução, agora a outra solução, que era dos objetos em si que existem na imagem serem renderizados na ordem correta, não está sendo feito de uma forma muito interessante. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar em Decoration Component. Em cada uma das texturas eu vou vincular a textura do cogumelo maior. Dá para ver que por padrão ele está desse jeito. Só que a forma que nós temos que fazer é que os objetos que estão embaixo, eles sempre apareçam na frente. Basta a gente mudar essa ordem aqui, que automaticamente ele já vai ter corrigido. É de se esperar que ele corrija para todos os outros objetos. Agora, caso eu rode a Terrain Manager, rodei a cena errada. Caso eu execute a Game Level, dá para ver que todos os objetos eles estão sendo renderizados corretamente. E o nosso personagem aqui, ele está aparecendo na frente, porque ele está abaixo. Aqui, ele está aparecendo atrás. Então, a ordem de renderização dos objetos também está funcionando como deveria. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrem de deixar o like, se inscrever e deixar um comentário aí para ajudar no engajamento. Vai estar ajudando bastante. Além disso, todos os links dos meus cursos com desconto, do Stranded, o meu jogo, e as minhas redes sociais, vocês encontram aí no primeiro link na descrição. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!